O Atlas Autista, onde corpo, desejo e mente seguem leis próprias. Você já parou para pensar por que falam tanto de autismo, mas quase ninguém fala sobre o que realmente importa? Sobre o que acontece quando a pessoa autista cresce, tem desejos, se apaixona, tenta construir uma vida que faça sentido? Pois é, porque é muito mais confortável falar de criança balançando, de menino obcecado por trens, de estereótipos que cabem em diagnósticos de consultório, do que encarar a realidade crua. Adultos autistas existem, e eles estão tentando entender por que o próprio corpo parece um território estrangeiro. Porque os relacionamentos sempre parecem tradução simultânea de um idioma que ninguém te ensinou. Porque aquela exaustão profunda não passa nunca, não importa quanto você durma ou quantas férias tire. A sociedade adora falar de autismo infantil, de intervenção precoce, de terapias milagrosas. Mas quando essa criança cresce e vira um adulto tentando navegar sexualidade, trabalho, relacionamentos e a própria identidade, aí todo mundo some. Aí ninguém tem resposta. Aí você fica sozinho, tentando decifrar um manual de instruções que simplesmente não existe. E sabe o pior? Você passa décadas achando que o problema é você. Que você é preguiçoso, complicado, frio, sensível demais, exigente, imaturo. Até que um dia, às vezes aos 30, aos 40, aos 50 anos, alguém fala: já pensou que você pode estar no espectro autista? E, de repente, toda a sua vida faz sentido. E olha, esse canal vai te incomodar. Vai te tirar da zona de conforto. Porque aqui, a gente não vai romantizar autismo como se fosse um superpoder fofo de gente diferentinha, mas genial. Também não vamos infantilizar pessoas adultas que merecem ser tratadas com a complexidade e a dignidade que qualquer ser humano merece. E definitivamente não vamos fingir que TA é só um jeitinho diferente de ser, quando na real é viver numa realidade paralela, onde corpo, desejo e mente seguem leis que o resto do mundo nem imagina que existem. A gente vai falar do que ninguém tem coragem de falar, da sexualidade autista que ninguém valida, do burnout autista que destroça e que médico nenhum leva a sério, das máscaras sociais que você usa todo santo dia até não aguentar mais, das comorbidades físicas e mentais que aparecem junto com o autismo, mas que nenhum profissional conecta com TEA. Vamos falar de homens autistas que crescem sob pressão absurda para serem machos alfa quando mal conseguem entender as regras não ditas da masculinidade. Vamos falar de mulheres autistas que passam a vida inteira camuflando, performando feminilidade, esgotando-se até o osso só para parecerem normais. Vamos falar de corpos que doem sem motivo aparente, de mentes que travam quando a rotina muda, de afeto que existe, mas não consegue ser expresso do jeito que o mundo espera. Se você quer conteúdo sanitizado, cor-de-rosa, que não incomoda ninguém, esse não é o lugar. Aqui é para quem quer verdade, mesmo que doa. Porque sabe o que ninguém te conta? Que autismo tardiamente diagnosticado é uma epidemia silenciosa. Milhões de pessoas vivendo décadas sem saber por que tudo sempre pareceu mais difícil para elas do que para os outros. Por que socializar drena toda a energia? Por que texturas de roupa são tortura? Por que mudanças de plano causam ansiedade desproporcional? Por que relacionamentos amorosos parecem exigir um doutorado em comunicação que você nunca fez? E quando finalmente vem o diagnóstico de autismo tardio, muitas vezes só depois de um colapso total, de um burnout que te deixa de cama, de uma crise que não dá mais para ignorar, você descobre que tudo aquilo que chamavam de frescura, de exagero, de falta de esforço, tinha um nome. Tinha uma explicação neurológica. Tinha validade. Você vai entender aqui por que a sexualidade no espectro autista é uma jornada complexa entre hipersensibilidade, que transforma um toque suave em dor física, e hipossensibilidade, que exige estímulos intensos para sentir qualquer coisa.
Vai descobrir como pessoas autistas constroem desejo numa sociedade que nem sequer reconhece que elas têm sexualidade. Vai aprender como homens e mulheres no espectro enfrentam expectativas de gênero que são ainda mais cruéis quando seu cérebro não processa performance social de forma automática. Por que não? Você não é ruim em ser homem ou estranha demais para ser mulher. Você só está tentando seguir um roteiro escrito para um cérebro que não é o seu. E tem mais. Você vai aprender sobre comorbidades que quase ninguém conecta com autismo, mas que aparecem com frequência assustadora em pessoas no espectro. Síndrome de Ehlers-Danlos, que faz seu corpo doer cronicamente e suas articulações saírem do lugar. Desautonomia, que bagunça seu coração, sua pressão, sua temperatura corporal. Prosopagnosia, que te impede de reconhecer rostos e te faz parecer desatento ou sem interesse nas pessoas. Distúrbios gastrointestinais, que médico nenhum consegue explicar, mas que estão diretamente conectados com a forma como seu sistema nervoso autista funciona. Você vai entender sobre dores invisíveis que ninguém valida, porque você é jovem demais para ter dor crônica. Sobre rigidez cognitiva, que pode ser sua maior força quando canalizada direito, ou sua maior prisão quando vira obsessão incontrolável. Vai descobrir por que seu corpo não avisa quando está com fome, sede, cansaço, interocepção comprometida, e como isso explica por que você só percebe que está exausto quando já colapsou. Vai aprender sobre fadiga neurológica que não passa com sono, porque não é cansaço físico, é sobrecarga de processamento cerebral. E, principalmente, vai entender que tudo isso não é falha sua, não é falta de esforço, não é fraqueza, é neurologia. É a forma como seu corpo e sua mente foram construídos. E quando você finalmente entende isso, para de lutar contra si mesmo e começa a construir estratégias que realmente funcionam. Conhecimento não é só poder, é libertação. É a diferença entre passar mais 20 anos se culpando por não funcionar direito e finalmente entender que você sempre funcionou perfeitamente, só que em outro sistema operacional. É a diferença entre forçar seu corpo a aceitar coisas que ele naturalmente rejeita até entrar em burnout de novo e aprender a respeitar seus limites sem culpa. É a diferença entre performar uma versão fake de você mesmo até não aguentar mais e, finalmente, ter permissão para existir do jeito que você é. Você vai aprender a identificar suas necessidades sensoriais, a reconhecer sinais de sobrecarga antes do colapso, a comunicar seus limites sem vergonha, a construir relacionamentos que respeitem como você funciona, a escolher ambientes de trabalho que não te destruam, a entender que seu jeito de amar é válido, mesmo que seja diferente, a parar de se desculpar por precisar de tempo sozinho, por não gostar de festas, por ter interesses intensos, por funcionar melhor com rotina. Então, se prepara. Porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você se enxerga. Vai validar décadas de confusão. Vai te dar ferramentas práticas e, principalmente, vai te mostrar que você nunca esteve sozinho nessa luta. Vamos começar? Sexualidade autista. Entre hipersensibilidade, hipossensibilidade e a construção do desejo. Olha, vamos falar de uma coisa que todo mundo evita como se fosse tabu. A sexualidade no espectro autista. E não é porque pessoas autistas sejam assexuadas, inocentes ou crianças eternas. Isso é mito puro e simples. A realidade é muito mais complexa e, veja bem, muito mais humana do que qualquer estereótipo consegue capturar. O que acontece é que para quem vive com TA, o corpo funciona num sistema operacional diferente. E isso se reflete diretamente na forma como o desejo sexual aparece, se manifesta e até como é vivido no dia a dia. Às vezes, o toque de uma mão na pele pode ser tão intenso que chega a doer, literalmente. Outras vezes, é como se o corpo estivesse desconectado,
sem feedback nenhum, como se faltasse um tradutor interno entre sensação e sentimento. E sabe o que ninguém conta? Que isso não é problema, é diferença. Mas diferença que, quando mal compreendida, vira sofrimento calado. Então vamos destrinchar isso juntos, porque compreender o próprio desejo e o do outro pode mudar completamente a forma como alguém se relaciona consigo mesmo e com quem ama. A hipersensibilidade sensorial é uma das características mais marcantes no autismo, e quando se trata de sexualidade, ela pode transformar qualquer encontro íntimo numa experiência avassaladora. Imagine sentir cada fio de tecido roçando a pele como se fosse lixa, ou perceber o cheiro do sabonete do parceiro como se fosse um alarme de incêndio tocando dentro do seu nariz. Pois é, para muita gente no espectro, é exatamente assim. O toque que deveria ser prazeroso vira desconforto. O beijo molhado que todo mundo romantiza pode causar náusea. E não é frescura, não é falta de tesão, não é rejeição, é neurologia pura. O sistema nervoso autista processa estímulos com uma intensidade que pode ser insuportável. E aí, o que acontece? A pessoa começa a evitar intimidade não porque não quer, mas porque não aguenta. E muitas vezes, ela nem entende o porquê, especialmente em casos de autismo tardiamente diagnosticado, quando passou a vida inteira achando que era fria, complicada ou exigente demais. O problema não está na pessoa, está na falta de informação sobre como o corpo dela funciona. Agora, do outro lado da moeda, tem a hipossensibilidade, e essa é ainda menos falada. Hipossensibilidade significa que os receptores sensoriais não enviam sinais fortes o suficiente para o cérebro. Na prática, a pessoa precisa de estímulos muito mais intensos para sentir alguma coisa. No contexto sexual, isso pode significar buscar por experiências mais fortes, texturas diferentes, pressões maiores. E olha, isso confunde muita gente, porque a sociedade ainda tem uma visão muito limitada do que é normal ou aceitável em termos de sexualidade. Quem tem hipossensibilidade pode ser lido como agressivo, insaciável ou até estranho, quando na verdade só está tentando acessar sensações que o corpo dela naturalmente não capta com facilidade. E para complicar, muitas pessoas autistas têm tanto áreas de hipersensibilidade quanto de hipossensibilidade no mesmo corpo. Sim, é possível detestar um toque leve nas costas, mas adorar pressão forte nos ombros. É possível não sentir quase nada numa carícia suave, mas reagir intensamente a um aperto firme. Não existe manual. Cada pessoa no espectro é um universo próprio. E aí entra a construção do desejo, que no autismo infantil ou no autismo mascarado pode ter sido moldada de formas totalmente distorcidas. Porque se você cresceu sem entender seus próprios limites sensoriais, sem saber que suas reações são válidas, provavelmente aprendeu a forçar situações que te machucam só para ser normal. Aprendeu a fingir prazer. Aprendeu a ignorar o próprio corpo. E isso, meu amigo, cobra um preço alto. Burnout autista tem muito a ver com isso também. Viver forçando o corpo a aceitar o que ele naturalmente rejeita acaba esgotando toda a energia disponível. Então, quando falamos de sexualidade autista, não estamos só falando de preferências ou de como fazer sexo sendo autista. Estamos falando de reaprender a ouvir o corpo, de dar permissão para dizer não sem culpa, de explorar o que realmente traz prazer, mesmo que seja completamente diferente do script social. Pode ser que o prazer venha de texturas específicas, de pressões calculadas, de ambientes com luz baixa e som controlado. Pode ser que venha de rotinas previsíveis que dão segurança. Pode ser que venha de conversas longas antes de qualquer toque. E pode ser também que venha de formas que a própria pessoa ainda não descobriu, porque nunca teve espaço seguro para explorar. Mas uma coisa é certa. Quanto mais você entende como o seu corpo processa sensações, mais próximo fica de construir uma vida sexual que seja realmente sua. E isso
convenhamos, vale ouro. Mas para entender completamente essa jornada, a gente precisa olhar também para como a identidade de gênero e as expectativas sociais pesam diferente dependendo se você é homem ou mulher no espectro. Masculinidades autistas, identidade, performance social e o peso de ser homem. Agora, vamos bater um papo sobre algo que dói calado. Ser homem e autista numa sociedade que espera que você seja o provedor forte, o cara seguro de si, aquele que não chora e que resolve tudo. Pois é, essa cobrança já é pesada para qualquer homem. Mas para quem está no espectro autista? Multiplica isso por 1000. Porque o homem autista cresce ouvindo que precisa ser assertivo, dominante, confiante, tudo que exige justamente o tipo de performance social que o cérebro dele não processa naturalmente. Ele não capta as entrelinhas, não entende os joguinhos de poder, não consegue fingir interesse em assuntos que acha vazios só para fazer networking. E sabe o que a sociedade faz com isso? Pune, chama de esquisito, imaturo, frouxo. O menino autista que prefere ficar sozinho lendo sobre dinossauros ao invés de jogar bola com os colegas, vira alvo de bullying. O adolescente que não entende como funciona a paquera e é direto demais, é taxado de sem jeito, ou pior. O adulto que tem dificuldade em reuniões corporativas porque não aguenta conversa fiada e precisa de instruções claras, fica para trás na carreira. E tudo isso, meu caro, vai construindo uma identidade masculina fraturada, cheia de vergonha e de tentativas desesperadas de ser alguém que ele não é. A performance social exigida dos homens é brutal. Espera-se que eles sejam líderes natos, que tomem a iniciativa nos relacionamentos, que façam piadas no momento certo, que leiam a sala e ajustem o comportamento automaticamente. Só que para alguém com TEA, isso é como pedir para alguém que nasceu sem o sentido da visão descrever cores. Não é preguiça, não é falta de vontade. É ausência de ferramenta neurológica. E muitos homens autistas passam décadas da vida tentando imitar o que veem nos outros. Observam como os colegas falam, como gesticulam, como flertam e tentam replicar igual um ator ensaiando um papel. Isso tem até nome: masking, ou camuflagem social. E funciona até certo ponto. O problema é que manter essa máscara 24 horas por dia, 7 dias por semana, leva direto para o burnout autista. A exaustão é tamanha que muitos homens no espectro simplesmente desmoronam na vida adulta. Depressão, ansiedade, vícios. Tudo isso aparece como consequência de anos fingindo ser quem não são. E o pior? Muitos nem sabem que são autistas. Vivem achando que são falhos, inadequados, que nunca vão ser homem de verdade. Autismo tardiamente diagnosticado em homens é comum justamente por isso. Eles aprendem a camuflar tão bem que ninguém, nem eles mesmos, percebe o esforço monumental que fazem só para parecer normais. E aí tem a questão da rigidez cognitiva, que bate diferente nos homens por causa das expectativas de gênero. Homens autistas muitas vezes desenvolvem interesses intensos e restritos. Pode ser programação, pode ser história militar, pode ser mecânica de carros, pode ser qualquer coisa. E mergulham fundo nisso. Isso é lindo. É uma forma de genialidade, inclusive. Mas a sociedade espera que eles também sejam flexíveis, que saibam ler o ambiente, que adaptem esses interesses conforme o contexto social. Um exemplo prático. Imagina um cara autista que adora astronomia e vai num encontro romântico. Ele começa a falar sobre buracos negros com entusiasmo genuíno, entra em detalhes técnicos e percebe, ou não percebe, que a pessoa do outro lado está entediada. Num cérebro neurotípico, haveria um ajuste automático. Muda de assunto, faz uma piada, pergunta algo sobre o outro. No cérebro autista, esse ajuste não vem naturalmente. E aí o cara volta para casa achando que falhou de novo, que nunca vai conseguir namorar, que é defeituoso.
quando na verdade ele só precisava de alguém que entendesse como ele funciona. Alguém que valorizasse a profundidade ao invés de cobrar superficialidade. E tem mais. A masculinidade autista carrega o peso do silêncio emocional. Porque homens já são socializados para não expressar vulnerabilidade, e homens autistas têm ainda mais dificuldade para identificar e nomear emoções. Alexitimia, para ser técnico. Então, o que acontece? Um homem no espectro pode estar sofrendo intensamente por dentro, mas não consegue traduzir isso em palavras. Não sabe dizer, estou sobrecarregado. Preciso de tempo sozinho para me recompor. Aquela situação social me esgotou. Ele simplesmente implode em silêncio, ou explode de formas que ninguém entende. E como ninguém vê o autismo dele, especialmente se for autismo mascarado, todo mundo acha que ele é grosso, frio, insensível. Quando na real, ele só não tem o código de tradução emocional que os outros parecem ter instalado de fábrica. Muitos homens autistas acabam se isolando porque é mais fácil do que tentar se explicar. Preferem a solidão da própria companhia do que o desgaste de constantemente decepcionar expectativas que nem sabem direito quais são. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais isolado, menos prática habilidades sociais. Menos prática, mais difícil fica. Mais difícil fica, mais ele se isola. E a identidade masculina vai se construindo em cima de vergonha, inadequação e uma sensação profunda de não pertencimento. Mas olha, isso tudo tem um peso diferente ainda quando a gente olha para o outro lado da moeda, para como as mulheres no espectro lidam com expectativas que são igualmente sufocantes, mas de formas totalmente distintas. Feminilidade autista, camuflagem, corpo e sexualidade silenciosa. Agora a gente precisa falar sobre as mulheres autistas, porque elas vivem numa realidade paralela que quase ninguém enxerga. Enquanto os homens no espectro autista são mais facilmente identificados, até por causa dos estereótipos de menino quieto obcecado por trens, as meninas e mulheres autistas se tornam mestres da camuflagem. E não é por escolha, viu? É por pura sobrevivência social. Desde pequenas, meninas são treinadas pela sociedade para serem empáticas, socialmente habilidosas, diplomáticas, prestativas. Então, quando uma menina com TA percebe que não entende naturalmente essas regras sociais, ela faz o quê? Estuda, observa, imita. Ela vira uma atriz em tempo integral, estudando outras meninas como se fossem personagens de um filme, copiando jeitos de falar, de gesticular, de reagir. E funciona tão bem que médicos, professores, até a própria família não percebem que ela está lutando para se manter à tona. O autismo dela fica invisível. E aí, anos depois, geralmente já na vida adulta, ela descobre que é autista. Autismo tardiamente diagnosticado. E finalmente entende por que a vida sempre pareceu tão exaustiva, tão confusa, tão falsa. Todo aquele esforço para ser normal tinha nome, masking. E todo aquele cansaço crônico que ninguém levava a sério, burnout autista. A camuflagem social feminina é tão eficiente que se torna uma armadilha. Porque enquanto a mulher autista está performando feminilidade, sorrindo na hora certa, fazendo contato visual forçado, fingindo interesse em conversas vazias, ela está se desconectando completamente de quem realmente é. E isso tem um custo brutal para o corpo e para a mente. Muitas mulheres no espectro desenvolvem comorbidades que ninguém associa ao autismo. Transtornos alimentares, automutilação, ansiedade generalizada, depressão profunda. Porque quando você passa a vida inteira negando suas necessidades sensoriais, ignorando seus limites, forçando interações que te drenam, o corpo cobra, e cobra caro. Um exemplo prático. Uma mulher autista pode passar o dia inteiro num ambiente de trabalho barulhento, com luzes fluorescentes, interagindo com dezenas de pessoas, sorrindo, sendo agradável. Quando chega em casa,
ela literalmente colapsa. Não consegue falar. Não consegue ser tocada. Precisa de horas no escuro e em silêncio só para voltar a se sentir humana. Mas como ela esconde isso tão bem, ninguém entende. O parceiro acha que ela é fria, a família acha que ela é dramática, e ela mesma muitas vezes acha que é fraca, inadequada, que todo mundo consegue lidar com a vida menos ela. E quando o assunto é corpo e sexualidade, a coisa fica ainda mais complexa. Mulheres autistas enfrentam uma pressão social absurda para serem sensuais, disponíveis, naturalmente femininas, tudo construído em cima de performances corporais que não fazem sentido nenhum para elas. Usar maquiagem pode ser uma tortura sensorial. Salto alto é dor física insuportável. Roupas femininas que apertam, coçam, sufocam são um pesadelo. Mas se ela não usa essas coisas, é julgada como desleixada ou masculinizada. E na sexualidade? É um campo minado. Muitas mulheres no espectro têm hipersensibilidade em áreas específicas do corpo, o que transforma o que deveria ser prazeroso em algo doloroso ou simplesmente nojento. Mas elas não falam sobre isso. Ficam caladas, porque aprenderam desde cedo que expressar desconforto sexual é ser fria, complicada, problemática. Então, elas performam. Fingem orgasmos, fingem prazer, fingem interesse. Tudo para se encaixar no papel de mulher normal. E isso vai destruindo a conexão com o próprio corpo, até o ponto em que elas nem sabem mais o que realmente sentem ou desejam. A sexualidade autista feminina vira uma sexualidade silenciosa, escondida, inexplorada. Um território proibido que ninguém valida, que ninguém respeita, que ninguém nem tenta entender. E tem a questão dos relacionamentos, que para mulheres no espectro é uma montanha-russa emocional. Porque elas querem conexão, profundamente. Mas nos termos delas, não nos termos do manual social. Uma mulher autista pode amar intensamente, mas não conseguir lidar com demandas constantes de atenção. Pode querer intimidade, mas precisar de horas sozinha todo dia para se regular. Pode ser extremamente leal e dedicada, mas parecer distante porque não expressa afeto do jeito esperado. E sabe o que acontece? Parceiros não entendem, acham que ela não ama o suficiente, acham que está escondendo algo, acham que o relacionamento está falhando, quando na real ela só está tentando equilibrar suas necessidades neurológicas com as expectativas sociais, e geralmente falhando em ambas. Autismo mascarado em mulheres é especialmente perigoso porque a máscara é tão convincente que ninguém vê o esgotamento por trás. Até que um dia, a mulher simplesmente não aguenta mais. O burnout bate, a máscara cai e todo mundo fica chocado. Como assim você é autista? Você sempre pareceu tão normal. Pois é, pareceu, porque ela passou a vida inteira se esforçando para parecer. E agora precisa reconstruir uma identidade que seja real, que seja dela, que não precise de aprovação externa para existir. E parte dessa reconstrução passa por entender que a mente autista tem suas próprias regras de funcionamento e que algumas dessas regras, quando levadas ao extremo, podem se tornar verdadeiras prisões mentais. Rigidez cognitiva. Quando a necessidade de ordem se torna prisão mental. Vamos falar sobre algo que é tanto uma força quanto uma maldição no espectro autista. A rigidez cognitiva. E olha, não estamos falando de birra ou teimosia. Isso é fundamental entender. Estamos falando de como o cérebro autista processa informação e cria estruturas mentais para dar conta do mundo. Para a pessoa com TEA, ordem, padrões e rotinas não são preferências, são necessidades neurológicas. É como se o cérebro precisasse de trilhos bem definidos para funcionar. Quando esses trilhos estão lá, firmes e previsíveis, a vida flui. A pessoa consegue pensar, produzir, existir.
Mas quando algo sai dos trilhos, uma mudança inesperada de planos, uma informação que contradiz o que ela acreditava, um dia que não segue o script mental, é como se o sistema operacional inteiro travasse. E não é drama, não é exagero, é real. A ansiedade dispara. O corpo entra em modo de sobrevivência. A mente fica presa tentando processar o que fugiu do padrão esperado. E para quem está de fora, parece teimosia infantil. Mas para quem está dentro, é terror genuíno. É a sensação de que o chão sumiu debaixo dos pés. A rigidez cognitiva aparece de várias formas no autismo infantil e se mantém na vida adulta, muitas vezes ampliada. Pode ser a criança que só come 3 alimentos específicos e entra em crise se tentarem mudar. Pode ser o adolescente que segue exatamente a mesma rota para a escola todo dia e tem um colapso se a rua está bloqueada. Pode ser o adulto que organiza os livros por cor e altura e sente genuína angústia se alguém mexe. Para a mente neurotípica, isso parece frescura, mas para a mente autista é o que mantém o caos do mundo sob controle. Porque vamos combinar, o mundo é caótico, imprevisível, barulhento, cheio de informações contraditórias. E o cérebro autista já processa tudo isso com muito mais intensidade. Então criar ordem, através de rotinas, rituais, sistemas, é uma forma de sobrevivência. O problema é quando essa necessidade de ordem se torna tão rígida que a pessoa fica aprisionada. Quando ela não consegue mais adaptar nada. Quando qualquer desvio, por menor que seja, causa sofrimento desproporcional. Aí a rigidez cognitiva deixa de ser ferramenta e vira prisão mental. Um exemplo prático que todo mundo no espectro conhece. A dificuldade de mudar de opinião, mesmo diante de novas evidências. Não é burrice, não é teimosia. É literalmente a forma como o cérebro autista constrói conhecimento. Quando uma pessoa autista aprende que A leva a B, ela cria uma estrutura mental sólida. Essa estrutura vira verdade. E se alguém chega depois dizendo, na verdade agora, A leva a C, o cérebro não simplesmente atualiza a informação, ele trava. Porque para atualizar, ele precisa desconstruir toda a estrutura anterior, reprocessar tudo, reconstruir do zero. E isso é exaustivo. Isso dói. Então muitas pessoas autistas preferem manter a estrutura antiga, mesmo sabendo racionalmente que talvez ela esteja errada, porque o custo mental de mudá-la é alto demais. E aí vem o julgamento social. Você é cabeça dura. Você não aceita estar errado. Você é inflexível. Quando, na verdade, é o cérebro lutando contra sua própria arquitetura. E olha, isso afeta relacionamentos profundamente. Porque relacionamentos exigem flexibilidade, exigem adaptação, exigem ceder, ajustar, improvisar. Tudo que é difícil para a mente autista. E tem mais. A rigidez cognitiva se conecta diretamente com comorbidades que aparecem no autismo mascarado ou no autismo tardiamente diagnosticado. Porque quando você passa décadas forçando flexibilidade que não é natural, o corpo e a mente se desregulam. Surgem transtornos obsessivo-compulsivos, onde a necessidade de ordem vira ritual incontrolável. Surge ansiedade generalizada, porque qualquer mudança é percebida como ameaça. Surge depressão, porque a pessoa se sente presa numa vida que não consegue adaptar conforme o mundo muda ao redor. E muitos profissionais de saúde tratam essas comorbidades isoladamente, sem nunca investigar a raiz autista. Dão remédios para ansiedade, terapia para toque, mas ninguém olha para a base. Um cérebro que funciona em trilhos e está sendo constantemente forçado a sair deles. A verdade é que entender a rigidez cognitiva como característica neurológica e não como defeito de caráter muda tudo. Porque aí você para de tentar consertar e começa a adaptar. Cria estruturas que funcionem. Aceita que algumas coisas simplesmente não vão mudar e que não tem problema. E aprende a identificar
quando a rigidez está ajudando e quando está aprisionando. Mas para complicar ainda mais, tem um monte de condições físicas e neurológicas que aparecem junto com o autismo e que quase ninguém conecta. Comorbidades incomuns. Autismo e condições que quase ninguém conecta. Agora vamos entrar num território que pouquíssima gente fala, mas que afeta uma porcentagem gigante de pessoas no espectro autista: as comorbidades incomuns. E quando digo incomuns, não é porque sejam raras, é porque ninguém pensa em conectar elas com o TA. A maioria das pessoas sabe que autismo vem acompanhado de ansiedade, TDAH, dislexia. Isso já está no radar. Mas e quando falamos de síndrome de Ehlers-Danlos, disautonomia, prosopagnosia, epilepsias sutis que passam despercebidas a vida inteira, distúrbios gastroimunológicos crônicos? Pois é, essas condições aparecem com frequência assustadora em pessoas autistas, mas médicos raramente fazem a conexão. E sabe o que acontece? A pessoa passa anos, às vezes décadas, indo de especialista em especialista, recebendo diagnósticos isolados, tratando sintomas individualmente, sem nunca entender que existe um fio condutor: o autismo. E quando finalmente vem o diagnóstico tardio de TEA, de repente tudo faz sentido. Todas aquelas peças soltas do quebra-cabeça da saúde finalmente se encaixam. E a pessoa pensa: meu Deus, como ninguém viu isso antes? Vamos começar pela síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética do tecido conjuntivo que causa hipermobilidade articular, dor crônica, fadiga extrema e uma lista enorme de outros sintomas. Estudos recentes mostram que há uma sobreposição significativa entre EDS e autismo, muito maior do que o acaso permitiria. E faz sentido quando você pensa: o tecido conjuntivo está por todo o corpo, incluindo no sistema nervoso. Então, uma alteração genética que afeta esse tecido pode muito bem afetar também o processamento sensorial, que é central no espectro autista. Na prática, isso significa que muitas pessoas autistas vivem com dores crônicas que ninguém leva a sério. Elas reclamam de articulações que saem do lugar, de cansaço que não melhora com descanso, de pele que machuca fácil, de cicatrização lenta. E ouvem dos médicos: você é jovem demais para ter dor crônica. É ansiedade, é psicológico, quando na real é uma condição física legítima que está profundamente conectada com a neurologia autista. Um exemplo prático: se você é autista e sente que seu corpo não aguenta o mesmo tanto que o corpo dos outros, se você se machuca fácil, se suas articulações doem sem motivo aparente, talvez valha investigar EDS com um geneticista ou reumatologista que conheça a conexão com o autismo. Agora, vamos falar de disautonomia, que é quando o sistema nervoso autônomo, aquele que controla funções automáticas como batimentos cardíacos, pressão arterial, digestão, temperatura corporal, não funciona direito. E olha, isso é comum demais no espectro autista. A pessoa levanta rápido e a visão escurece. O coração dispara sem motivo. A pressão cai. A digestão é uma bagunça. A regulação de temperatura não funciona. Ela sente muito frio quando todo mundo está confortável, ou sua muito quando ninguém mais está suando. E, novamente, médicos tratam sintoma por sintoma sem ver o quadro completo. Dão remédio para a ansiedade quando é o coração disparando por disautonomia. Tratam intestino irritável quando é desregulação autônoma do sistema digestivo. E a pessoa autista, especialmente com autismo mascarado, aprende a normalizar esses sintomas. Todo mundo sente tontura às vezes. É normal ter má digestão, quando na real não é normal não. É o corpo autista lidando com múltiplos sistemas desregulados ao mesmo tempo. E tem mais: prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer rostos. Muita gente autista tem algum grau disso e nem sabe. Elas confundem pessoas,
não reconhecem conhecidos fora de contexto, precisam de outras pistas, voz, roupa, jeito de andar, para identificar alguém. E passam a vida achando que são distraídas ou ruins com pessoas, quando na verdade é uma característica neurológica do processamento visual autista. E não podemos esquecer das epilepsias sutis e dos distúrbios gastroimunológicos, que são tão comuns no TA, que deveriam estar no checklist básico de qualquer diagnóstico, mas não estão. Epilepsias em pessoas autistas nem sempre são convulsões dramáticas. Podem ser ausências breves, desligamentos momentâneos, sensações estranhas que a pessoa nem sabe descrever. E vão anos sem diagnóstico porque ninguém pensa em fazer um eletroencefalograma. Enquanto isso, esses eventos sutis podem estar afetando cognição, humor, qualidade de vida. E do lado gastrointestinal? A conexão intestino-cérebro no autismo é real e profunda. Muitas pessoas no espectro têm disbiose, alergias alimentares não diagnosticadas, síndrome do intestino permeável, inflamação crônica. O intestino está em guerra permanente e isso afeta diretamente o cérebro. Piora a ansiedade, piora a rigidez cognitiva, piora o burnout autista, mas trata o intestino. E, de repente, vários sintomas melhoram. O problema é que poucos médicos investigam isso. Tratam autismo como se fosse só comportamento, ignorando completamente o corpo. Quando, na verdade, o corpo autista é um sistema inteiro que funciona diferente. E todas essas comorbidades são parte da mesma história. Entender isso muda a forma como você cuida da sua saúde. Porque aí você para de procurar curas isoladas e começa a olhar para o corpo como um todo interconectado, onde cada sistema conversa com o outro, e onde o autismo é a base que explica por que tantas coisas estranhas acontecem ao mesmo tempo. Mas para realmente entender o corpo autista, a gente precisa ir ainda mais fundo e falar sobre coisas que quase ninguém menciona. O corpo autista. Interocepção, dor invisível e fadiga neurológica. Vamos falar de algo que é absolutamente central no espectro autista, mas que quase ninguém comenta? A interocepção. O que é isso? É a capacidade do seu corpo de perceber e interpretar sinais internos. Fome, sede, vontade de ir ao banheiro, cansaço, dor, temperatura, batimentos cardíacos, tudo isso depende da interocepção funcionar direitinho. E adivinha? No cérebro autista, a interocepção é frequentemente comprometida. Isso significa que muitas pessoas com TEA simplesmente não sentem fome até estarem passando mal. Não percebem sede até terem dor de cabeça forte. Não identificam que estão com a bexiga cheia até estar desesperador. Não reconhecem cansaço até colapsarem de exaustão. E olha, isso não é distração ou falta de autocuidado. É neurologia pura. O cérebro não está enviando ou processando os sinais do corpo adequadamente. E isso tem consequências enormes. Porque se você não sabe o que seu corpo está sentindo, como você vai cuidar dele? Como vai descansar antes de esgotar? Como vai comer antes de passar mal? Como vai se hidratar antes da enxaqueca? Não vai. E aí o corpo vai entrando em déficit crônico. E a pessoa nem entende por que vive tão esgotada. A dor invisível é outro capítulo do corpo autista que precisa ser dito em voz alta. Muitas pessoas no espectro têm limiar de dor completamente atípico. Podem ser extremamente sensíveis em algumas áreas e completamente insensíveis em outras. Pode ser que um toque leve doa intensamente, mas uma lesão real passe despercebida. Histórias de pessoas autistas que quebraram ossos e continuaram andando normalmente, porque não perceberam a gravidade da dor, são comuns, ou o oposto. Uma dor de cabeça comum vira uma experiência incapacitante, porque o sistema nervoso processa aquela dor com intensidade amplificada. E tem mais, dor crônica difusa, aquela que não tem origem clara,
que médicos não conseguem explicar, é extremamente comum em adultos com autismo tardiamente diagnosticado. Eles vivem com desconforto constante no corpo, mas aprenderam a aguentar, a não reclamar, porque toda vez que mencionavam, ouviam que era frescura ou estresse. Então calaram e continuam em dor. Dor que ninguém vê, ninguém valida, ninguém trata adequadamente. Dor que contribui diretamente para o burnout autista, porque dor constante consome energia neurológica. E aí entra a fadiga neurológica, que é diferente de cansaço comum. Você pode dormir 8 horas e acordar exausto. Pode passar o dia sem fazer nada demais e sentir como se tivesse corrido uma maratona. Porque a fadiga autista não vem de esforço físico, vem de esforço neurológico. Cada interação social drena energia. Cada ambiente sensorial desafiador, luzes, sons, cheiros, drena energia. Cada vez que você precisa processar informação nova, adaptar-se a mudanças, mascarar suas características autistas, tudo isso drena energia. E não tem café, vitamina ou força de vontade que resolva. Porque não é falta de energia no corpo, é sobrecarga no sistema nervoso. Um exemplo prático que ajuda muito. Aprender a identificar sinais de sobrecarga antes do colapso. Se você é autista e percebe que está ficando irritado sem motivo, que sons estão incomodando mais que o normal, que está tendo dificuldade de processar o que as pessoas falam, esses são sinais de que seu sistema nervoso está no limite. E o que você faz? Para. Literalmente para. Cancela compromissos, se puder. Vai para um lugar silencioso. Diminui estímulos. Descansa o cérebro. Porque se você ignora esses sinais e continua forçando, o shutdown ou meltdown vem. E aí você perde dias para se recuperar, ao invés de horas. E olha, o corpo autista também tem suas particularidades em relação a sono, alimentação e regulação emocional. Muitas pessoas no espectro têm ciclos de sono completamente fora do padrão social. São naturalmente notívagas ou acordam no meio da madrugada e não conseguem mais dormir. Forçar o corpo a se adaptar aos horários normais causa desgaste enorme. Na alimentação, a seletividade não é birra. É sensibilidade a texturas, cheiros, sabores intensos. A pessoa autista pode literalmente sentir náusea com certas comidas, não importa o quanto tente se acostumar. E em vez de respeitar isso, a sociedade força, julga, ridiculariza. Até que a relação com comida fica completamente quebrada. E a regulação emocional? Difícil quando você nem identifica direito o que está sentindo por causa da alexitimia. A pessoa sente um desconforto vago no peito, não sabe se é ansiedade, tristeza, raiva ou fome. E como você regula algo que nem consegue nomear? É por isso que muitas pessoas autistas têm explosões emocionais aparentemente do nada. Não é do nada. É acúmulo de estímulos e emoções não processadas, porque o cérebro não tem as ferramentas de identificação e regulação que funcionam automaticamente nos neurotípicos. Entender o corpo autista, respeitar seus limites, adaptar o ambiente e as expectativas para ele, isso não é mimo. É necessidade básica de sobrevivência. E quando você finalmente faz isso, quando para de lutar contra sua própria biologia e começa a trabalhar a favor dela, a vida fica respirável de novo. Mas tem uma última camada que precisa ser explorada, talvez a mais delicada de todas. Como amar, como se conectar, como construir vínculos quando seu cérebro funciona numa frequência diferente do resto do mundo. Afeto em modo de sobrevivência. Quando amar exige traduzir a própria mente. Vamos fechar com o assunto mais humano, mais doloroso e mais bonito de todos. O afeto. Porque pessoas autistas amam, sim. Amam profundamente, intensamente, com uma lealdade que beira o absoluto. Mas o jeito como esse amor se manifesta? Ah, meu amigo, aí é que mora o problema. Porque o afeto autista não segue o roteiro social.
Não vem embrulhado nas palavras certas, nos gestos esperados, nas demonstrações óbvias que todo mundo reconhece como amor. E sabe o que acontece? Esse amor é constantemente mal interpretado, ignorado, desvalorizado. A pessoa autista pode estar amando com cada fibra do seu ser, mas como ela não expressa isso da forma convencional, os outros acham que ela é fria, distante, incapaz de amar de verdade. E isso dói. Dói numa profundidade que quem não vive não consegue imaginar. Porque amar já é difícil para todo mundo. Mas amar quando você precisa traduzir cada sentimento do seu idioma interno para o idioma social dos outros? Quando você precisa aprender manualmente o que deveria ser natural? Isso é amar em modo de sobrevivência. É amar enquanto luta para não se perder no processo. É amar sabendo que, por mais que você tente, talvez nunca seja o suficiente nos olhos de quem não entende como você funciona. O afeto autista tem características próprias que precisam ser reconhecidas e valorizadas. Primeiro, é concreto. A pessoa autista pode não dizer "eu te amo" com frequência, mas vai consertar seu computador, vai lembrar do seu remédio, vai organizar algo que te facilite a vida. Esses são atos de amor. São a linguagem dela. Mas a sociedade romantiza as palavras, as declarações, os grandes gestos dramáticos. E aí, o amor prático, sólido, constante da pessoa autista passa despercebido. Segundo, é consistente. Quando alguém no espectro se compromete com você, ela está dentro. Não vai sumir sem avisar. Não vai jogar joguinhos emocionais. Não vai te testar para ver se você realmente liga. Ela vai estar ali, previsível, confiável. Mas a cultura do romance valoriza surpresa, espontaneidade, imprevisibilidade. E, novamente, o que a pessoa autista oferece é visto como chato ou sem graça. Terceiro, é leal até o fim. A lealdade autista é feroz. Você machuca uma pessoa autista e ela vai embora e nunca mais volta. Mas enquanto ela está ao seu lado, vai defender você, acreditar em você, apoiar você com uma consistência que beira o heróico. Só que essa lealdade não vem com dramaturgia, não vem com ciúmes possessivos, não vem com declarações inflamadas. Vem quieta, firme, inabalável. Mas tem um lado doloroso nisso tudo que precisa ser dito. Amar em modo de sobrevivência esgota. Porque a pessoa autista não só precisa sentir o amor, ela precisa traduzi-lo constantemente. Ela precisa lembrar de dizer "eu te amo" em voz alta, mesmo que isso não seja natural para ela. Precisa lembrar de fazer contato visual durante conversas íntimas, mesmo que isso seja desconfortável. Precisa lembrar de perguntar "como foi seu dia?", mesmo quando sua mente está exausta e só quer silêncio. Precisa lembrar de abraçar, de fazer carinho, de demonstrar fisicamente o afeto, mesmo quando seu corpo está em sobrecarga sensorial e qualquer toque é quase doloroso. Tudo isso porque aprendeu que se não fizer essas coisas, o outro vai duvidar do amor dela. Vai achar que ela não liga. Vai eventualmente ir embora. E olha, isso acontece demais. Relacionamentos terminam não porque falta amor, mas porque falta tradução. Porque o autista ama numa língua e o neurotípico espera outra. E ninguém para aprender a língua do outro. O autista passa a vida inteira tentando aprender a língua neurotípica, estudando, imitando, forçando, mas raramente alguém faz o caminho inverso. Raramente alguém pergunta: como você expressa amor? O que significa afeto para você? Como posso reconhecer quando você está me amando do seu jeito? E tem a questão da vulnerabilidade, que para a pessoa autista é especialmente complexa. Porque vulnerabilidade exige identificar emoções, nomear medos, expressar necessidades. Tudo que é desafiador quando você tem alexitimia, quando passou a vida mascarando,
quando foi constantemente punido por ser sensível demais ou fechado demais. Então, o que acontece? A pessoa autista ama, mas não consegue verbalizar a profundidade desse amor. Sente medo de perder o outro, mas não sabe como expressar isso sem soar dramático. Tem necessidades específicas no relacionamento. Tempo sozinho, previsibilidade, baixa demanda de interação social. Mas tem medo de pedir porque sempre ouviu que essas necessidades são egoístas ou imaturas. Então ela fica num estado perpétuo de quase comunicação. Quase dizendo o que sente. Quase pedindo o que precisa. Quase sendo verdadeiramente vista. E o outro lado do relacionamento fica perdido, sem entender, interpretando silêncios como desinteresse, necessidade de espaço como rejeição, demonstrações práticas como falta de romance. E o relacionamento vai se desgastando, não por falta de amor, mas por falta de decodificação mútua. Por isso que quando uma pessoa autista finalmente encontra alguém que entende, que valoriza a consistência, que reconhece amor nos atos práticos, que respeita as necessidades sensoriais e emocionais dela, é transformador. Porque aí ela pode finalmente amar sem traduzir. Pode ser ela mesma e ser amada exatamente como é. Mas até esse encontro acontecer, o afeto autista existe em modo de sobrevivência. Intenso, real, mas constantemente lutando para ser visto, validado, compreendido. E talvez a maior revolução que a gente pode fazer é aprender a reconhecer amor em todas as suas formas, não apenas nas que nos ensinaram a esperar. E aí, depois de tudo que você acabou de descobrir, a pergunta que fica é: e agora? Porque uma coisa é entender toda essa complexidade do espectro autista. Outra coisa é aplicar esse conhecimento na sua vida real. Então me diz, você vai continuar fingindo ser quem não é só para agradar gente que nem entende como você funciona? Vai continuar forçando seu corpo a aceitar coisas que ele naturalmente rejeita até entrar em burnout de novo? Ou vai finalmente ter a coragem de respeitar seus limites, de comunicar suas necessidades, de construir uma vida que caiba em você? Porque olha, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar na sua vida e dizer, pode parar de mascarar, pode ser você mesmo. Você precisa tomar essa decisão. Precisa olhar no espelho e reconhecer que tudo que você chamou de defeito a vida inteira pode ser simplesmente diferença. Diferença que merece ser respeitada, adaptada, celebrada. Agora eu quero saber de você. Qual parte desse atlas autista mais te tocou? Foi descobrir sobre a sexualidade autista e entender que suas reações sensoriais são válidas? Foi reconhecer o peso das expectativas de gênero que você carrega? Foi finalmente ter nome para as dores invisíveis que ninguém levava a sério? Foi entender a rigidez cognitiva e perceber que não é teimosia, é neurologia? Comenta aqui embaixo. Me conta sua história. Você foi diagnosticado na infância ou descobriu o autismo já adulto? Quais comorbidades você enfrenta que os médicos nunca conectaram com TA? Como você lida com o burnout autista? E, principalmente, o que você vai mudar na sua vida a partir de agora que tem esse conhecimento? Porque vamos combinar. Conhecimento sem ação é só teoria bonita que não muda nada. Então o que você vai fazer diferente amanhã? Vai finalmente respeitar aquela necessidade de ficar sozinho sem sentir culpa? Vai comunicar para o seu parceiro ou parceira como seu corpo processa toque e afeto? Vai parar de forçar interações sociais que te esgotam só porque é o que se espera? Vai investigar aquelas comorbidades que seu médico ignora? Vai construir rotinas que funcionem para o seu cérebro ao invés de lutar contra ele? Pensa nisso. Porque a vida autista pode ser exaustiva, mas também pode ser rica, profunda, autêntica, quando você para de tentar ser neurotípico e começa a ser radicalmente você mesmo.
E se esse conteúdo fez sentido para você, se você finalmente se sentiu visto, compreendido, validado, então faz o seguinte: se inscreve no canal agora, ativa o sininho de notificações, porque toda semana a gente vai continuar destrinchando esse Atlas autista. Vamos falar de temas que ninguém tem coragem de abordar. Vamos trazer conhecimento profundo, científico, mas traduzido de forma que você consiga aplicar na vida real. Vamos construir uma comunidade de pessoas que entendem, que respeitam, que não julgam. Porque você merece ter acesso à informação de qualidade sobre como você realmente funciona. Você merece parar de se sentir quebrado e começar a se entender como diferente. E, principalmente, você merece viver uma vida que não te destrua no processo. Então fica comigo nessa jornada. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Salva na sua playlist. Volta aqui sempre que precisar lembrar que você não está sozinho, que você não é o problema, que existe um jeito de viver bem sendo autista. Sem máscaras, sem esgotamento, sem precisar se desculpar por existir. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, o Atlas está nas suas mãos agora. O que você vai fazer com ele?